Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus colocou o Espírito Santo dele em nós, Ele o fez porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém, irmãos? O Espírito Santo veio para nos ajudar nas fraquezas. Por quê? Porque o propósito de Deus, 1 Pedro 2,9, é manifestarmos as grandezas de Deus. Então, o que o Senhor quer é que tudo aquilo que se tornou impossível por causa da queda, sendo nós, depois da queda, um pouco menor que os anjos, e o diabo tem tudo guardado, né? Então existe impossíveis na saúde, nas finanças, o domínio do pecado, escravizando as pessoas, a sociedade, as nações. E agora o Espírito Santo vem, e ele é o único que pode tornar o impossível realidade. Ele veio para habitar em nossos corações. Para Deus não há impossível em todas as suas promessas. E Ele veio aos nossos corações com este propósito de ser engrandecido, fazendo aquilo que o homem caído não podia fazer. Tanto na vida do homem, santificação progressiva através do arrependimento humilde, como operar através do homem a sua glória. Temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus. Vemos que o que Deus fez diante de Faraó humilhou o Faraó. Era algo que Moisés jamais poderia fazer sem a ajuda de Deus. Como disseram, ninguém pode fazer esses milagres se Deus não for com ele, quando viram quanto que Deus operava através de Jesus. Podemos ver, queridos e amados irmãos, que a glória de Deus operando, derrubando as muralhas de Jericó, a glória de Deus operando, meus amados irmãos, ressuscitando Lázaro, mostra o que Deus pretende fazer através de nós. Não é aquilo que nós podemos fazer para Ele. A nossa justiça é trapo de imundícia. Jesus disse: a vossa justiça não é exceder, não ir além da justiça dos fariseus e publicanos. Vocês não podem herdar a salvação. Amém, pessoal? A justiça dos fariseus era ler e tentar fazer o melhor que pode. Mas na verdade a nossa justiça, e nós somos justiça de Deus, João 14,12 diz que é fazer as mesmas obras e maiores. Então o reino de Deus, Romanos 14,17, é paz, amor, alegria, é justiça. E esse desempenho do Espírito fluindo em nossa vida e através de nós, produz glória para o Senhor. E é muito importante sermos humildes, para dizer para as pessoas que só somos canais, que Ele é a fonte. Salmo 87,7, todas as minhas fontes estão em Ti. É muito importante, né, deixar claro, como o Pedro lá em Atos 3, quando todos ficaram maravilhados com aquela cura lá, ele falou: por que vocês estão maravilhados e por que vocês olham tanto para nós? Como se nós, pela nossa consagração ou nosso próprio poder, tivéssemos feito isso. Aqui eu vejo duas coisas extraordinárias, meus amados irmãos. Primeiro, Pedro diz: por que vocês estão maravilhados que esse aleijado andou? Ou seja, isto é comum. Desde que o Espírito veio habitar em nós, curar os enfermos é o pão dos filhos. Isso é normal, porque isso é o desempenho do Espírito. Ele é muito maior que qualquer doença e Ele veio habitar em nós justamente para isto, para produzir justamente isto, milagres, 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 milagres. Então por que vocês estão admirados que essa pessoa foi curada? A cura é o pão dos filhos, a cura é o nosso realmente ministério, é o nosso natural. E outro ponto, por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito isso por nosso próprio poder ou consagração ou piedade? Não, foi o nome de Jesus, que através da fé no nome de Jesus curou este homem. Então ele atribui toda a honra, toda a glória ao Senhor. Isso é muito importante. Enquanto toda a glória vai para o Senhor continua derramando glória. Amém, pessoal? É muito importante compreender que o Senhor veio habitar em nosso coração para que Ele seja engrandecido. Não o homem, a denominação. Somos irmãos. É precioso amar uns aos outros, mas não idolatrar ninguém, porque quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor é o Senhor que veio habitar em nossos corações. Sansão disse: olha, se o Senhor saísse da minha vida, eu seria como os demais homens. Mas desde que o Espírito Santo estava na vida dele, ele produzia por 1000 homens, vencia 1000 homens e produzia milagres. Pessoal, saiba que o Senhor te escolheu, não foi você que escolheu ele. João 15 diz: fui eu que vos escolhi, vos nomeei, vos designei. Então esse desígnio, esse chamado, essa comissão, que é seguir a missão do Senhor,
curar enfermos, expulsar demônios, libertar cativos, tirar um povo que larga o pecado, o mundanismo, que toma sua cruz e segue o Senhor. A igreja do avivamento, do arrebatamento, a Filadélfia, amigos para o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nós fomos salvos para reinar, para manifestar milagres, para ter caráter, para vencer o pecado, porque o domínio do pecado foi quebrado e a presença do Senhor é maior em nós do que o poder do pecado. É muito importante compreender que o poder da doença, o poder do pecado, o poder da crise, da dívida, não é maior que o poder do Senhor em nós. Maior é aquele que está em nós, 1 João 5,4,5, né? Lucas 10,19 diz aí que vos dou autoridade sobre toda a força das trevas e nada vos fará dano algum. Portanto, essa capacidade de dominar com muita humildade são por níveis. À medida que Deus vai ganhando o nosso coração, Ele vai nos dando estrutura, como um odre, para conter mais e mais e mais da revelação. Porque Paulo diz que o neófito, que tem muito poder, ele acaba ficando soberbo, né? Então o Senhor, ele vai por nível seguro, nos prosperando, nos curando. E enquanto o herdeiro é menino no entendimento, ele é impulsivo, ele tem herança, mas ele não pode assinar papéis, porque ele é imaturo. Mas à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, tornando maduros pelo fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, que nós vamos construindo um relacionamento com o Senhor, nós temos aí estrutura para liberar este poder para a glória do Senhor e por amor às pessoas. Agora estamos legitimando o poder, porque o poder na vida de uma pessoa neste mundo caído pode fazer dele um ídolo ou um comerciante da fé, porque ele tem condição de ajudar pessoas e se promover. Mas se ele realmente for maduro, ele compreenderá que o propósito do poder é trazer glória para o Senhor, para que as pessoas sejam salvas, confiando no Senhor, não apenas sendo curadas, mas atribuindo: foi Jesus, eu vou corresponder, eu vou me entregar. Foi o que no capítulo 3 depois Pedro disse: por que vocês estão admirados que esse homem foi curado? Se arrependam, se convertam, se batizam nas águas, ou seja, correspondam, já que o Senhor está no nosso meio operando milagres, vamos nos entregar a Ele, vamos nos arrepender e vamos ser salvos, porque Ele tem muito mais do que isso que vocês estão vendo. E por amor às pessoas, Gálatas 5,6, o que importa é a fé motivada por amor. Então, quando falamos de generosidade, estamos falando da capacidade de dar às pessoas aquilo que temos recebido. Pedro diz: o que eu tenho eu te dou. Essa capacidade de perceber que temos recebido e podemos também manifestar. Essa capacidade de perceber que temos recebido um Espírito Santo que pode curar todos os enfermos, libertar os cativos, consolar os tristes e levar os pecadores ao arrependimento. E esse recurso tem um propósito, que é a salvação da vida das pessoas, a alma eterna. Nós começamos a compreender, como diz 2 Coríntios 9,8, que Deus nos dará sempre, em todas as áreas, para toda generosidade. Portanto, a prosperidade é uma alma próspera, que é uma alma temente ao Senhor, um coração apegado ao Senhor que se arrepende, prosperidade financeira, uma alma próspera, um corpo saudável, família abençoada, tudo abençoado. Portanto, vemos então que tudo vai bem, como diz 3 João, versículo 2. Eu quero unir minha fé com a sua, para que a tua generosidade seja fruto da percepção da prosperidade. O que é a percepção da prosperidade? É perceber os recursos imensuráveis da graça que veio habitar em nós. O que Ele é, o que Ele tem, o que Ele sabe, o que Ele pode. Não é produzir para Ele. Abraão não poderia produzir um filho para Deus. Deus não queria isso também. Deus queria produzir um milagre em Abraão e em Sara. Portanto, a obra verdadeira da graça é aquilo que Deus faz em nós e através de nós mais e mais. Na sua luz veremos a luz do justo vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito, Provérbios 4,18. E eu quero unir a minha fé com você, para que você perceba que o Espírito Santo vai habitar em você, para que você possa produzir o impossível, que você possa realmente fazer o que Ele te chamou a fazer, nada menos do que isso, e que isso seja por generosidade, por amor, gratuitamente, não por avareza, não para se aparecer, mas sim que você entenda que Ele veio habitar em você, a luz veio habitar em você para iluminar o mundo, para impactar o mundo. Somos canais de milagres, somos canais de cura e libertação, e isto cada vez mais percebemos e manifestamos, em nome de Jesus.